O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, boa noite. Estamos no ar com mais um programa Lei Maria da Penha e eu sou a Capitã Andy. Ontem foi o Dia da Consciência Negra, né? 20 de novembro, onde comemora-se o Dia da Consciência Negra. Mas também ontem foi o início, né, da campanha dos 21 dias de ativismo contra a violência contra as mulheres. A campanha ela é internacional, só que ela começa no dia 25 de novembro no restante do mundo. E é o dia, né, o dia laranja, que é o dia onde é uma forma de protesto. Todos nós devemos usar a cor laranja, uma peça de roupa, balões de laranja, enfim. E aí eu vou falar desses 21 dias ou 16 dias, se a gente for falar na questão internacional. A gente tem acompanhado as notícias e cada vez mais, infelizmente, a gente tem assistido notícias de violência contra as mulheres assim mais absurdas. Essa semana, aqui na nossa cidade, a gente teve mais um caso de tentativa de feminicídio atendido por nós, né, da Patrulha Maria da Penha. E assim, são situações em que o agressor, ele realmente acredita que ele tem o direito de agredir, de machucar, de inclusive matar a sua companheira por qualquer motivo. Enfim. E por que que no Brasil escolheu-se a data do dia 20 de novembro, né, que é o Dia da Consciência Negra, o Dia Nacional da Consciência Negra, para iniciar essa campanha do ativismo pelo fim da violência contra a mulher? Ele vai no Brasil de 20 de novembro até o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que foi a data em que foi assinada, né, o decálogo, se eu não me engano, dos direitos humanos, né? Foi no dia 10 de dezembro. E nesse período, né, se a gente for falar da data nacional dos 21 dias ou dos 16 dias de ativismo, que também vai até o dia 10 de dezembro, mas começa no dia 25, que é o dia é o dia laranja, né? Que eu vou tocar nesse assunto. Vamos lá. No Brasil, a gente tem 4 datas. 20 de novembro, que inicia os 21 dias de ativismo, que é o Dia da Consciência Negra. E por que escolheu essa data? Porque as estatísticas mostram que, dentro do contexto da violência doméstica, as mulheres pardas e negras são as mais atingidas pela violência. Ah, capitão, mas todas as vezes que a senhora traz a estatística aqui, a gente vê pelos números que a senhora mostra que as brancas são as que mais estão dentro dos números de violência. Vocês lembram que eu falo também que esses números não são os números reais? Porque são os números dos registros feitos nas delegacias. Então, vamos contextualizar. Eu sou uma mulher pobre, periférica, negra. Moro numa comunidade. Eu apanho do meu marido, que tem ou não tem, né, envolvimento com o tráfico local. Vocês realmente acham que eu vou até uma delegacia e eu vou denunciar o meu marido por violência doméstica?
sabendo que ele tem envolvimento, ou mesmo que ele não tenha um envolvimento, o tráfico pode ficar sabendo que eu fui até uma delegacia, a possibilidade de uma viatura parar na minha porta para querer intervir nessa possível tentativa de feminicídio, eu não vou. Eu não sou louca de colocar a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida dos meus vizinhos, dos meus familiares em risco. A gente sabe, eu tenho plena consciência, e acredito que você também tem plena consciência, de que as violências contra as mulheres dentro de uma comunidade, na periferia de um modo geral, é muito maior e não são registradas exatamente pelo medo, por coação. Então, decidiu-se que o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, iniciaria no Brasil esse movimento dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. E aí a gente vem no dia 25 de novembro, que é a data oficial, né, internacional, e eu vou explicar o porquê dessa data. Eu venho falando aqui, ao longo desses quase 4 anos de programa, sobre as irmãs Mirabal. Toda vez que chega novembro, eu falo sobre elas, porque elas são um exemplo, até hoje, de resistência à opressão feminina. As irmãs Mirabal, elas foram 3 irmãs, na verdade elas eram 4 irmãs, mas as 3 que foram assassinadas, Pátria, Minerva e Maria Teresa Mirabal. Elas eram filhas de um grande proprietário de terras, né, um fazendeiro, ali na República Dominicana, durante o período da ditadura de Rafael Trujillo. Ele era o ditador, assim como temos ditadores em Cuba, ditadores na China. Na República Dominicana, tivemos em El Salvador, tivemos na Argentina. Na República Dominicana era Rafael Trujillo. Ele era um homem de mais de 40 anos que dominava toda a República Dominicana com punhos de ferro coberto com sangue dos seus opositores. E um belo dia, ele resolveu fazer um jantar em sua casa e convidou, né? É um convite em que você não poderia não aceitar. Todos que recebiam esse convite eram obrigados a ir, com o risco de prisão ou execução. E o pai, né, a família Mirabal, foi a essa festa. Na época, a irmã mais nova, a Pátria, se eu não me engano, elas eram muito bonitas. E quando chegou lá, na casa de Rafael, o Rafael, um homem casado, mais de 60 anos, ela era uma menina, uma adolescente. Ele se encantou por ela. Ele se encantou de forma extremamente indecorosa, vamos colocar assim, né? Ele assediou publicamente essa menina e determinou que ela fosse amante dele, porque ele queria. Foi a Minerva, estou vendo aqui, foi Minerva Mirabal. Ele queria. E o sonho da Minerva era se tornar advogada, porque ela queria defender o povo dela contra todas as atrocidades que ela vivenciava, não diretamente, porque a família dela tinha posses, mas ela via
nos arredores da cidade em que eles moravam, com os familiares dos empregados da fazenda dos pais dela. Então ela já tinha dentro dela e acabou despertando nas outras irmãs essa necessidade de proteção aos menos favorecidos, aos perseguidos politicamente. Então ela se voluntariou para entrar na resistência, vamos botar assim. Então ela fez a faculdade, ela entrou na faculdade, foi uma das primeiras alunas da classe dela. Ela se formou com louvor. Só que na hora dela receber o diploma, ela não pôde. Ela foi proibida. Porque o Rafael Trujillo proibiu a universidade de conceder o diploma de advogada à Minerva, porque ela disse não para ele. Antes disso, ele já tinha mandado prender o pai da família Mirabal, só porque a Minerva disse não para ele. E aí, lembrando dessa história, né, porque isso foi em 25 de novembro de 1960, o cume, né, o ápice da história das irmãs Mirabal. 1960, muito tempo atrás. E ontem eu estava vendo uma notícia, exatamente por conta dessa questão, né, dos direitos da mulher, de quando uma mulher se posiciona, dependendo de onde ela esteja trabalhando, com quem ela esteja trabalhando, se ela se posiciona, se ela diz não ao assédio de um homem que detenha determinado poder, principalmente um poder sobre a vida dela, sobre a carreira dela, sobre a família dela, ela vai sofrer consequências. No caso das irmãs Mirabal, a consequência foi a morte. No caso dessa atriz, que talvez vocês não se recordem dela, porque essa foi uma das consequências que ela colheu, eu estou falando da atriz Ashley Judd. Ela foi muito famosa no período de 2000, por aí. Ela fez filmes como Beijos que Matam, com Morgan Freeman. Muito bonita, muito talentosa. E eu não sabia o porquê do ostracismo dela. De repente, a Ashley sumiu de Hollywood. A gente não via mais nenhum trabalho dela. E ontem, lendo uma história, exatamente por conta desse período, né, dos 21 dias de ativismo, eu tomei conhecimento de que ela foi para uma seleção de um papel, né, um diretor, entrou em contato com o assessor dela e perguntou se ela estava disposta a fazer o teste para aquele papel. Ela meio que leu rápido o roteiro, se interessou e foi fazer o teste. Chegando no local, era um hotel, e as ordens desse diretor era para que ela subisse até a suíte para conversar melhor com ele. Quando ela chegou no quarto do hotel desse determinado diretor, ele a estava esperando de roupão, somente. E perguntou para ela o que ela estava disposta a fazer para ganhar o papel. Ela virou as costas e foi embora. Dali em diante, ele recomendou negativamente ela para todos os outros diretores. E ela foi punida por dizer não a um assediador. As irmãs Mirabal também foram punidas, porque
a Minerva disse não para um assediador. E ouso dizer, para um pedófilo, porque ela era menor de idade na época em que tudo aconteceu. Ele perseguiu a família Mirabal de todas as maneiras que ele pôde. Ele prendeu o patriarca, ele confiscou as propriedades da família, ele torturou o pai, forçando ele a determinar que a sua filha cedesse aos ataques sexuais do ditador Rafael Trujillo. E no dia 25 de novembro de 1960, aconteceu o pior para a família Mirabal. As 3 irmãs já haviam se casado, já tinham constituído suas famílias, e os seus maridos, os respectivos maridos de Minerva, Maria Teresa e Pátria Mirabal, haviam sido presos e estavam sendo torturados. Toda semana elas iam até a cadeia onde eles estavam detidos para visitá-los. E um belo dia, um dos carcereiros ouviu quando os guardas estavam comentando, conversando entre si, e chegou uma ordem do Rafael Trujillo para que, assim que elas chegassem, elas deveriam ser executadas. Esse carcereiro, ele fazia parte da resistência. Então, ele passou essa informação para o marido da Minerva. E ele falou para ela: não venha mais visitar a gente. Não venha mais me visitar. Porque eles vão te matar. Eles vão matar vocês. Ela passou essa informação para as irmãs e as irmãs permaneceram juntas. A frase que elas disseram é a seguinte, e é o legado que elas deixaram até hoje na República Dominicana: se me matam, levantarei os braços do túmulo e serei mais forte. Eu estou toda arrepiada. Elas hoje, ainda hoje, são conhecidas como as Irmãs Mariposas, Las Mariposas. E quando pensou-se que iria calar a voz da resistência feminina, não só contra as atrocidades que estavam sendo cometidas contra toda a população dominicana, o efeito foi contrário. A voz delas, a resistência, principalmente de Minerva, que foi a principal orquestradora do movimento das mariposas, ele ecoou mais forte. Mesmo se me matarem, a minha voz levantará do túmulo e se fará ouvida. E foi o que aconteceu. Após o assassinato das irmãs, que foi de uma maneira extremamente brutal, elas saíram de casa, deixaram os seus filhos com a irmã mais nova, que ela não quis fazer parte. Ela tinha medo, ela temia pela própria família, ela temia pelas irmãs, pelos sobrinhos, pelos próprios filhos. Ela não fez parte efetivamente do movimento de resistência, mas ela estava do lado da família. Então, Pátria, Minerva, Maria Teresa e Pátria deixaram seus filhos com a sua irmã mais nova e foram visitar os seus maridos na prisão, sabendo que seriam executadas. Antes de chegar na prisão, elas teriam sido, e o motorista, que levava elas teriam sido interceptadas, retiradas do jipe, espancadas
com paus e pedras, a ponto de esmagarem os seus crânios. As que não morreram de imediato foram executadas com tiros, assim como o motorista também. Após terem certeza que os 4 já estavam sem vida, recolocaram os seus corpos no jipe e arremessaram esse jipe, esse carro, esse veículo, por uma ribanceira. E os seus corpos só foram encontrados uma semana depois. Uma semana depois. Só que o que era um aviso claro de que obedeçam a mim, dito pelo ditador Rafael Trujillo, serviu como confirmação da fala de Minerva. Se me matam, levantarei os meus braços do túmulo e serei muito mais forte. E foi o que aconteceu. A descoberta do assassinato das mariposas, das irmãs Mirabal, fez com que explodisse uma revolução interna na República Dominicana contra todas as atrocidades cometidas pelo ditador Rafael Trujillo, que foi assassinado. E ali, dia 25 de novembro de 1960, pôs-se um fim à ditadura de Rafael Trujillo na República Dominicana. Por isso essa data é tão emblemática, por conta de uma mulher, Minerva Mirabal, que se recusou a aceitar um assédio. Ela disse não para um assediador. Ela disse não para o ditador de uma nação inteira. E ela conseguiu, com o seu não, óbvio que com muitas perdas, com muita luta, com muitas mortes, mas o não de Minerva Mirabal fez com que toda uma nação se levantasse contra as atrocidades cometidas por um homem abusador. Não só abusador de mulheres, abusador de uma nação, abusador da democracia. E aí, dando prosseguimento, né? Bota o primeiro slide, por favor, produção. Bota aí pra gente. Isso. O dia 25 é destacado todos os meses como um alerta para a importância da prevenção, do combate e da resposta a qualquer tipo de violência de gênero. Mas por que o laranja? Por ser uma cor vibrante e otimista, ela representa uma perspectiva de um futuro livre de violência. Volta aqui para mim. Então, não é só 25 de novembro. Todo dia 25 de todos os meses é uma data emblemática para se vestir o laranja, que é aquela cor vibrante, é aquela cor que faz você lembrar. Hoje, a gente comemora, vamos botar assim, um não que fez uma nação inteira se levantar contra um ditador, contra um abusador. Então, todo dia 25, na verdade é mais 25 de novembro, mas a ideia é que todo dia 25 se use laranja exatamente para não perder esse marco histórico, não perder a memória de que todo mês, de que todo dia, toda semana, toda hora, uma mulher precisa dizer um não. A gente precisa se levantar. A gente precisa fazer com que a nossa voz seja ouvida e seja respeitada. Porque essa imposição, ela vai reverberar aos pouquinhos. É igual quando você joga uma pedrinha no lago e ele começa com ondas pequenininhas e as ondas vão aumentando e vão aumentando. É isso que eu faço toda semana aqui. Eu jogo uma pedrinha dentro de um lago para que as ondas provocadas por essa pedrinha aumentem e alcancem o maior número possível de mulheres. Bota o segundo slide, por favor.
Mas você sabe por que o dia 25 de novembro é considerado como Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher? Foi o que eu acabei de falar. Essa data foi escolhida em homenagem às Las Mariposas, codinome utilizado pelas irmãs Mirabal, heroínas da República Dominicana, brutalmente assassinadas em 25 de novembro de 1960 pela ditadura de Rafael Leônidas Trujillo. Bota o próximo, por favor. Se me matam, levantarei os braços do túmulo e serei mais forte. A promessa das irmãs Mirabal foi cumprida. A morte das 3 ativistas virou símbolo de luta contra a violência contra a mulher em toda a América Latina. Pode botar o próximo, por favor. Isso. Aí, internacionalmente, os 16 dias de ativismo contra a violência de gênero começa no dia 25 agora e vai até o dia 10 de março, que é considerado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. É o que eu falei, né? No Brasil a gente comemora no dia 20 de novembro. Pode passar para o próximo. Aí, Massacre de Montreal. Pode voltar para mim. E aí, o Massacre de Montreal, volta para mim. Como eu falei, né? No Brasil são 4 datas. No Brasil, inicia os 21 dias de ativismo com o dia 20 de novembro da consciência negra. Aí tem o dia 25 de novembro, que é o assassinato das irmãs Mirabal. Aí vem dezembro. O dia 6 de dezembro é o Dia Internacional do Laço Branco. Por que Laço Branco? Aí entra o Massacre de Montreal. Eu vou só pegar aqui. Bota o próximo slide, só para ver se tem a data aí direitinho, eu não me lembro. Em 6 de dezembro de 1889, Marc Lepine entrou na Escola Politécnica de Montreal e realizou um verdadeiro massacre, assassinando 14 mulheres e ferindo 10 mulheres e 4 homens. Ele teria declarado que estava lutando contra o feminismo. Vocês são mulheres. Vocês serão engenheiras. Vocês são um bando de feministas. E eu odeio feministas. O massacre durou cerca de 20 minutos e terminou com o suicídio de Lepine. Então, volta aqui para mim. Marc Lepine era um estudante de engenharia mecânica na Escola Politécnica de Montreal, no Canadá. Só que, antes disso, ele foi abandonado pelo pai. A mãe não dava muita atenção para ele. Ele tentou entrar para o exército, mas ele tinha um problema claro com a autoridade. Ele não aceitava ser mandado, ser domesticado. Ele se achava extremamente importante. Ele que tinha que mandar. Quem é você para mandar em mim? Não, ele não aceitava. E aí ele foi convidado a se retirar do exército. Então ele começou a trabalhar em outros lugares e ele não conseguia. Ele não conseguia permanecer muito tempo nos empregos, exatamente por isso, porque ele não aceitava a autoridade. Então, ele batia de frente, ele insultava, ele agredia e ele era mandado embora. Ele foi preso várias vezes. Conta o histórico. Por uma policial. E isso causou nele um ódio profundo de
como que uma mulher vai me prender? Quem ela pensa que é para me prender? Enfim, aí ele tentou voltar para a faculdade para fazer engenharia, acho que mecânica e engenharia. E ele não conseguiu se dar bem. Ele foi rejeitado mais uma vez. Em 1986, ele abandonou o curso e foi demitido do emprego, que ele trabalhava no hospital, porque a mãe dele era enfermeira e conseguiu, né, por conta da sua influência no hospital, arrumar esse emprego para ele, mas como ele faltava, ele bebia, enfim, ele foi demitido do emprego e abandonou a faculdade. Aí ele iniciou um curso de programação de computadores em 88. Abandonou também. Um pouquinho antes da conclusão, ele não conseguia terminar nenhuma graduação. Ele não terminava, ele não concluía. Aí ele tentou novamente, por 2 vezes, voltar para a faculdade técnica, né, a Escola Politécnica de Montreal. Mas ele não tinha no seu currículo os 2 cursos obrigatórios para a admissão dele nessa faculdade. E aí, o problema é que ele começou a culpar as mulheres por essa incompetência dele. Porque as mulheres estariam roubando os seus empregos, roubando as suas vagas nas faculdades, roubando os postos de autoridade. As mulheres estariam dominando o mundo. E isso acabou entrando numa espiral de loucura que, em 6 de dezembro, depois de muito planejamento, ele entrou na faculdade com um rifle semiautomático. Ele entrou na faculdade, entrou numa das salas onde era um auditório. Era uma sala de aula, mas era tipo um auditório. E assim que ele entra, ele permanece em pé na porta e determina que todos os alunos que estivessem ali fossem separados entre homens e mulheres. Os homens deveriam ir para um lado e as mulheres deveriam ir para o outro lado. E ele atirou em todas as mulheres. As que tentaram sair correndo, ele atirou também. E logo em seguida, ele se matou. Mas ele deixou uma carta de suicídio. E ele disse que ele estava lutando contra o feminismo. Mas antes de matar, ele saiu dessa sala e foi atirando aleatoriamente. Foi onde ele feriu alguns homens e algumas mulheres. A carta que ele deixou foi a seguinte, né? É a tradução aqui da carta dele. Desculpe os erros, eu tive apenas 15 minutos para escrever isso. Observe que se eu cometi suicídio hoje, não é por razões econômicas, 6 de dezembro de 1989, porque eu esperava ter esgotado todos os meus meios financeiros, recusando até mesmo emprego, mas por razões políticas, porque eu decidi enviar as feministas que sempre arruinaram a minha vida para o criador delas, ou seja, eu
enviei todas essas mulheres que ele não as conhecia. Ele não sabia quem eram aquelas mulheres. Elas nunca tinham cruzado o caminho dele, porque ele sequer estava matriculado nessa faculdade. Ele simplesmente considerou que aquelas mulheres que haviam prestado um concurso, estudado para estar ali, tinham roubado o lugar dele. Não por incompetência dele, não por incapacidade dele, mas porque elas eram simplesmente mulheres e tinham roubado um lugar de direito dele e dos homens. Durante 7 anos que a vida não me traz mais alegria e eu estar totalmente cansado, decidi colocar um pedaço de pau na roda desses viragos. Na minha juventude, eu já havia tentado me alistar nas forças como cadete, o que me permitiria entrar no processo do arsenal e lorte em um ataque. Eles me recusaram por uma causa social. Então esperei até o dia de hoje para executar meus projetos. Enquanto isso, continuei meus estudos no Arenito do Vento, porque eles nunca me interessaram conhecer o meu destino com antecedência. O que não me impediu de ter notas muito boas. Mentira! As notas dele eram medíocres. Ele era um aluno medíocre. Tanto que ele não conseguia se formar, ele não conseguiu se formar em nenhum dos cursos que ele fez. Apesar da minha teoria de trabalhos não devolvidos, bem como da falta de estudos antes dos exames. Mesmo que o epíteto do assassino louco me seja atribuído pela mídia, considero-me um estudioso racional, que apenas o canto do ceifador levou a fazer gestos extremos. Por quê? Por que perseverou a existir se apenas para agradar o governo? Sendo bastante retrospectivas, por natureza, as feministas sempre têm algo para me deixar louco. Eles querem manter as vantagens das mulheres. Por exemplo, seguro mais barato, licença maternidade prolongada, precedida por uma retirada preventiva, enquanto monopolizam a dos homens. E assim ele vai falando absurdos sobre as mulheres. E, em seguida, ele lista 19 nomes que ele iria executar também, em sua grande maioria, de mulheres. E aí, a gente percebe o quanto a misoginia incutida numa sociedade igual a nossa leva a homens como Mark Lepine a praticar atrocidades contra mulheres que nunca cruzaram o seu caminho, simplesmente porque nasceram mulheres. E o ódio dele contra mulheres foi levado ao extremo. Então, o 6 de dezembro é considerado o dia do laço branco. Por quê? Porque os homens que estavam presentes na sala, esses mesmos que foram poupados por Mark Lepine, simplesmente por serem homens, que ele também não os conhecia, não eram amigos, não eram vizinhos, nada. Eles só foram poupados porque eram homens. Eles se sentiram tão culpados, alguns inclusive se mataram depois, porque eles não fizeram nada para impedir o massacre. Eles simplesmente aceitaram a ordem de esvaziar a sala e deixaram as suas colegas de classe para serem executadas. Então, partiu desses homens o movimento de combate à violência contra as mulheres. Partiu deles a criação desse dia emblemático da luta dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. Daí nasceu o Dia Internacional do Laço Branco, o dia 6 de dezembro, em decorrência do massacre da Escola Politécnica de Montreal, no dia 6 de dezembro de 1989. Acho que foi 89 mesmo. Então,
Os 21 dias de ativismo Brasil e os 16 dias de ativismo internacional passam por essa data, 25 de novembro, que é o assassinato, a execução das irmãs Mirabal, o dia 6 de dezembro, que é o assassinato, né, o massacre da Escola Politécnica de Montreal, no Canadá, e termina com o dia 10 de dezembro. Tem mais um slide, não tem, produção, por favor? Coloca aí pra gente, por favor. Lepine deixou uma carta de suicídio que só foi a público um ano após a sua morte, e nela continha uma lista de 19 mulheres proeminentes de Quebec, né, lá no Canadá, que ele gostaria de assassinar por serem, em sua visão, feminista. Nessa lista tinha uma jornalista, uma sindicalista, uma política, uma celebridade de televisão e 6 policiais, todas mulheres, que teriam chamado a atenção dele por estar no mesmo time de vôlei, né? Elas não foi nem por conta de uma situação policial. Na carta, ele alegava se considerar racional e culpava as feministas por terem estragado a sua vida. Ele destacou os motivos do ataque, que incluíam sua raiva contra as feministas, que buscavam transformações sociais, que mantinham as vantagens de ser mulher, enquanto tentava tirar as dos homens. Volta um bocadinho para mim. Vocês percebem que em momento nenhum ele se responsabiliza pelos atos dele. Tudo o que ele sofreu, as demissões, a prisão, né, a baixa do quartel, tudo isso foi culpa das mulheres que passaram em algum momento na vida dele. Ele nunca admitiu ou assumiu a culpa da sua incapacidade, incompetência. Todas as mazelas da vida dele foram culpa das mulheres. Ele é a persona do que é um homem misógino, que ele imputa a uma mulher, qualquer mulher, a culpa e a responsabilidade de todos os seus problemas. Tem mais um slide, por favor? Acho que não. Acabou. E aí, culmina com o dia 10 de dezembro. É o fim, internacionalmente, dos 16 dias de ativismo. E, no Brasil, os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. O dia 10 de dezembro é o dia da assinatura, né? É o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela foi internacionalmente declarada em 1948, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, dentro dessa declaração, por que eles escolheram o dia 10 de dezembro? Porque é a data simbólica para lembrar a importância dos direitos básicos de todos os seres humanos. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito de ir e vir, o direito à liberdade religiosa, a liberdade de expressão, os direitos básicos que a gente está perdendo. A gente está em 2025. A Declaração dos Direitos, né, Humanos, né, a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, ela foi assinada em 1948 por conta de uma guerra mundial, da Segunda Guerra Mundial, em que muitas pessoas tiveram todos os seus direitos cerceados. O Holocausto aconteceu no mundo e a gente está vendo hoje ainda nós, mulheres, sermos cerceadas do direito de expressar a sua própria opinião, sermos cerceadas do direito à liberdade de expressão, à liberdade de ir e vir.
Recentemente a gente teve uma mulher no Rio de Janeiro, né, se eu não me engano, foi no município de Cabo Frio, que ela foi solta pela equipe da Maria da Penha. Ela estava em cárcere privado, porque o homem não aceitava o término do relacionamento. Então, eu sinto uma honra muito grande de toda semana estar aqui vindo falar com vocês. Mas, ao mesmo tempo, dói. Porque toda semana eu venho falar sobre violência. Eu venho falar sobre casos novos de violência contra nós, mulheres. Até quando a gente vai continuar falando sobre isso? A gente está no período dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Só que nós, mulheres, precisamos, assim como as irmãs Mirabal, assim como Minerva se levantou, custando a própria vida dela, não quero isso para nenhuma de nós. Mas a gente precisa se posicionar. A gente precisa dizer não. Não para qualquer coisa que nos diminua, que nos desmotive, que nos deixe com vergonha, que faça a gente se perder de si mesma. Não aceitem migalhas de afeto. Não aceitem domínio, controle disfarçado de amor. Não aceitem isso. Nós somos muito melhores e maiores do que isso. E assim eu termino deixando essa observaçãozinha aqui para vocês. Aprendam a dizer não. Não permaneçam em relacionamentos que não lhe cabem mais, em espaços que não lhe cabem mais. Saiam enquanto ainda tem tempo, enquanto vocês ainda estão inteiras. Porque colar cacos é muito mais trabalhoso e muito mais doloroso. Saiam enquanto ainda estão inteiras. E aqui eu finalizo, como as semanas, né? As sextas-feiras. Não fiquem em silêncio. Denunciem qualquer violência vivida ou presenciada. Não é vergonha estar sendo vítima de violência contra a mulher. Vergonha é permanecer no ciclo da violência. Então denunciem, porque juntas somos muito mais fortes. E a voz de uma é a voz de todas nós. E a voz de todas nós tem que ecoar como sendo a voz de uma única mulher. E eu vou deixar só um lembretezinho aqui. Amanhã, dia 22 de novembro, eu vou estar lá no Clube Arme de Tiro, na Duarte da Silveira, esperando vocês para o nosso 3º curso básico de tiro só para mulheres. Porque uma mulher prevenida e uma mulher que sabe se defender não é pega de surpresa. Então, boa noite, bom final de semana e até amanhã lá no Clube de Tiro. Até